paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos de volta, vamos começar mais uma aula do Pra Teu Louvor. Hoje nós vamos falar sobre articulação vocálica. Nós teremos duas aulas sobre esse assunto, articulação vocálica. Hoje a nossa primeira aula, vamos introduzir o assunto, mas lembre-se do seguinte, para que você consiga ter continuidade, ter evolução nos assuntos, assista às aulas anteriores. Vamos então para o nosso assunto, articulação vocálica. O canto é um ato vocálico. Se você tira consoante de um texto, você consegue cantar esse texto somente com as vogais. Mas se você tira as vogais, você não consegue cantar só com consoante. As vogais nos dão as formas que o nosso trato vocal executa. Essas formas são moldes que os nossos articuladores montam, que eles executam, para que nós tenhamos fluidez na fala, para que você entenda o que uma pessoa está falando. A fala, especificamente, ela é um ato bem mais automático que o nosso corpo realiza. Desde criança, desde bebezinho, a gente aprende a balbuciar alguns sons, você vai aprendendo a falar algumas formas, articular alguns sons, algumas consoantes, e assim, até a vida adulta, até a fase adulta do organismo, nós temos a fala como algo do nosso dia a dia e você não precisa necessariamente pensar em como vai articular cada som. É importantíssimo que nós tenhamos uma boa dicção, uma boa movimentação dos articuladores durante a fala, para que a nossa fala seja de fácil compreensão. Mas no canto, esse assunto não é totalmente natural assim do nosso corpo. Nós precisamos ter consciência e os atos de um cantor precisam ser pensados. Então nós vamos hoje pensar nesse tema, nesse assunto, articulação vocálica. Eu quero que você faça, se possível, na frente do espelho esse exercício, para você ver no seu rosto, nos seus articuladores, a posição de cada vogal. Nós também já falamos sobre as vogais, sobre as posições de cada vogal, como a língua se comporta, o lábio, a faringe, a laringe, palato mole, toda essa estrutura. Mas hoje nós vamos para exercícios mais práticos, para você trabalhar comigo, cantar um pouquinho comigo alguns exercícios. E na próxima aula nós vamos usar ainda esse tema para cantar um louvor, para estudar um louvor. Então vamos lá, pense comigo na vogal A, vogal E, vogal I, O, U. Aqui ainda estamos na fala, pensando na fala, tudo bem? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Movimente bastante seus articuladores, principalmente a porção externa, porque quando nós não utilizamos os articuladores e especialmente a musculatura facial, o nosso som pode ser comprometido. Então não deixe o seu som ficar aqui, ó. A, E, I, O, U. 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 O rosto precisa mexer, lábios, musculatura de zigomático maior, zigomático menor, musculatura lateral da boca, risório, bucinador, depressor do lábio, orbicular do lábio superior, toda essa estrutura muscular precisa trabalhar. A, E, I, O, U. Você vai cantar comigo em uma nota só. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E eu aqui ainda não estou falando de timbre, de diferentes posições de cada vogal no canto, tudo bem? Por enquanto, somente a nossa articulação vocálica. A, E, I, O, U. Busque esse som contínuo. A, E, I, O, U. Diferente de A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Uma articulação e uma movimentação excessiva a cada nova vogal. Eu quero fluidez. A, E, I, O, U. Continuidade. A, E, I, O, U. Nós vamos subir um pouquinho. A, E, I, O, U.
Tudo bem? Pensamos então na modificação de cada vogal dentro do nosso trato vocal. Em determinada vogal, a língua vai ficar mais espalhada, mais alta, em outra mais alongada, mais alta na parte posterior, mais baixa na parte posterior. Cada vogal põe sobre o meu trato vocal uma posição diferente. Agora nós vamos trabalhar com intervalos em todas essas vogais. Vou começar com a vogal I. Nós vamos fazer I, E, A, O, U. Essa é a sequência. I, E, A, O, U. Mas eu tenho duas notas para cada vogal. I, E, A, O, U. Você vai pensar como o seu trato vocal se comporta para realizar essa subida no intervalo das duas notas. I, E, A, O, U. Vou caminhar para o grave. I, E, A, O, U. Não precisamos de som pesado, natural. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. Vou voltar para nós subirmos um pouquinho. E vai percebendo essas diferenças de posições de cada vogal e também o movimento que o seu trato vocal realiza para mudar de nota. Não é um movimento isolado de prega vocal, se alongando para fazer o som mais agudo. É também um movimento articulatório das vogais, tudo bem? I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. Seu palato mole vai trabalhando aqui junto para deixar esse som virar, girar. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. Esse movimento aqui, ó, da mão, ele não é só estético, ele não é aleatório, na verdade. O nosso cérebro, neurologicamente, é confirmado que o nosso cérebro também trabalha no canto com os movimentos. Então, quando você realiza um movimento ao fazer um exercício, isso te ajuda no som. Isso é neurologicamente testado. Então, ao cantar, quando você estiver estudando em casa, não deixe seu corpo todo parado. Ele precisa se movimentar. Faça algum movimento que te ajude a associar o caminho do som, porque isso vai te ajudar na projeção do som. Pensamos agora em outra ideia em relação à articulação vocálica. Eu vou falar com você uma frase de um louvor. Inclusive, é o louvor que nós vamos dar na próxima aula. Jesus, o amigo incomparável. Jesus, o amigo incomparável. Tudo bem. Agora você vai tirar dessa frase todas as consoantes. Pensa na palavra Jesus. Jesus. Quais as formas, quais as vogais que eu tenho? Eu. Eu. O amigo. Essa expressão. Quais as vogais, formas que eu tenho? U, A, I, O. U, A, I, O. Incomparável. Tira todas as consoantes, mantém só forma. Ion, e aí eu vou abrir um parêntese aqui. A consoante que produz esse som, I, on,
pode ser considerada aqui como uma semivogal. Por quê? Na vogal, nós temos fluxo de ar e som contínuo, sem obstrução da passagem do ar nem da passagem do som. A consoante, ela vem justamente para, com a sua articulação, obstruir a passagem e produzir, formar um som específico. Por exemplo, de C, P, 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 R, 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 de R, V, 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 de V. Todas essas consoantes, de certa maneira, estão obstruindo a passagem do ar. As vogais não. Então, in, on, eu não obstruo a passagem do ar, então posso considerar semivogal. In, on, a, el. In, on, a, el. El, a mesma coisa. Esse L, el, não obstrui a passagem de ar, diferente de L, 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 outra articulação da consoante L. In, on, a, eu. Eu, o, a, iu, in, on, a, eu. Aqui eu estou produzindo a articulação vocálica desse texto. Jesus, o amigo incomparável. Jesus, o amigo incomparável. Fale só as vogais. Eu, o, a, iu, in, on, a, eu. Agora, se eu tirar todas as vogais e ficar só com a consoante, eu não consigo continuar falando, continuar mantendo forma, produzindo forma. Z, 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 z. Não consigo, eu só consigo com as vogais. Portanto, o canto é um ato vocálico. Eu consigo manter, na verdade, eu só consigo manter uma articulação dentro do meu trato vocal porque as vogais me dão forma. Então, nós vamos aqui pensar em trabalhar essas formas. Vamos fazer um por um, vogal por vogal. Sinta nessa melodia todos os ajustes da vogal A. Vogal E. Variação, vogal E. Vogal I. Assim você vai conhecendo quais são os ajustes no seu trato vocal, qual movimentação, subir o palato, descer a língua, abrir mais os lábios, qual a movimentação dos articuladores no trato vocal que você precisa realizar com cada vogal dentro dessa melodia. Vogal O. Vogal O. Vogal U. Então, treine cada modificação dentro de cada forma. Se a forma é A, treine a variação dos sons, das notas dentro da vogal A. Nós podemos fazer também com toda a escala. Por que é interessante você treinar essa variação do grave ao agudo? Uma mesma vogal não vai ter
um espaço, uma forma totalmente igual na região grave e na região aguda. Eu preciso realizar ajustes dentro do meu trato vocal com os meus articuladores, porque notas graves vão demandar ao meu trato vocal um certo posicionamento, uma certa modificação, uma certa movimentação. Sons mais agudos vão demandar nesse mesmo trato vocal sons, espaços modificados, ajustes realizados. Então, sinta esses ajustes sendo realizados para que você consiga trabalhar com essas modificações. Nós vamos agora, você vai também trabalhar aqui respiração, tá bom? Porque eu quero que a gente faça essas vogais todas de uma vez. Respiramos e a ordem vai ser I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. Respire comigo. Inspiramos. I, E, A, O, U. Se você precisar, pode aumentar um pouquinho o andamento, mas desde que esse som seja fluido, contínuo, que essas notas não sejam extremamente marcadas, para que a gente tenha frase na melodia do exercício. Respirou? Respira comigo. O último. Tudo bem? Então, nós vamos percebendo que, na medida em que eu vou caminhando para a região mais aguda, os sons vão sendo produzidos com certos ajustes de posição desses articuladores, para que eu consiga ter mais facilidade em ampliar, amplificar, projetar o meu som na cavidade oral, tanto na região grave quanto na região aguda. Nós vamos ficar por aqui nessa aula. Essa aula foi um pouquinho menor, para que você consiga reassistir durante a semana. E na próxima semana nós vamos trabalhar com o repertório, ainda nessa ideia, nesse tema, nesse estudo de articulação vocálica. Tudo bem? Bons estudos para você. Ficamos por aqui. Até a próxima. Paz do Senhor.